Como controlar pensamentos negativos e recuperar a paz mental. Estoicismo, a mentira que você repete sem perceber. Talvez o pensamento que mais destrói a sua paz não seja aquele que aparece nos seus piores dias. Talvez seja aquele que você repete há tanto tempo que já nem percebe mais. A voz que diz que você não é forte o bastante. A ideia de que tudo pode dar errado a qualquer momento. A lembrança de um erro antigo que volta quando você tenta seguir em frente. O medo de decepcionar alguém. A culpa por não ter feito melhor. A sensação de que existe algo errado com você, mesmo quando nada está acontecendo agora. O problema é que, quando um pensamento aparece muitas vezes, ele começa a parecer verdade. E quando parece verdade, você deixa de questionar. Você não examina, você não confronta, você apenas obedece. É assim que a mente perde o comando. Não de uma vez, não em um grande colapso visível, mas em pequenas permissões silenciosas. Você acorda e acredita no primeiro pensamento negativo do dia. Você tenta descansar e aceita a primeira preocupação que aparece. Você recebe uma mensagem seca de alguém e, antes de saber o que aconteceu, sua mente já criou uma história inteira de rejeição, abandono e culpa. E o mais perigoso é que esses pensamentos raramente chegam gritando. Eles chegam com uma voz íntima. Parecem prudência, parecem intuição, parecem realidade. Mas muitas vezes são apenas medo usando palavras convincentes. O estoicismo começa exatamente nesse ponto. Quando você entende que nem tudo que aparece dentro de você merece governar você. Epicteto ensinava que o ser humano não é ferido apenas pelos acontecimentos, mas pelo julgamento que faz sobre eles. Isso muda tudo, porque significa que o pensamento não é uma ordem. O pensamento não é uma sentença. O pensamento não é uma prova. Ele é apenas uma aparição dentro da mente. E entre essa aparição e a sua resposta, existe um espaço. Pequeno, muitas vezes ignorado, mas decisivo. É nesse espaço que a sua liberdade ainda respira. Você pode pensar que não vai conseguir e, ainda assim, dar o próximo passo. Pode sentir medo e, ainda assim, agir com dignidade. Pode ouvir a culpa e, ainda assim, escolher reparação em vez de autopunição. Pode sentir ansiedade e, ainda assim, voltar ao que depende de você. A paz mental não nasce quando todos os pensamentos negativos desaparecem. Essa expectativa é uma armadilha. A paz nasce quando você para de tratar cada pensamento negativo como se fosse uma autoridade dentro da sua alma. Marco Aurélio não viveu em um mundo calmo. Ele viveu cercado por guerra, doença, traição, pressão política, perdas e responsabilidades imensas. Ainda assim, escrevia para si mesmo como quem tenta manter a mente firme no meio da tempestade. Não porque sua mente nunca fosse perturbada, mas porque ele sabia que uma mente sem governo vira escrava de qualquer impressão. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. Você não precisa vencer todos os pensamentos hoje. Precisa apenas parar de se ajoelhar diante de todos eles. Nem toda voz interna merece confiança. Nem toda preocupação é sabedoria. Nem toda culpa é consciência. Nem todo medo é aviso. Nem toda tristeza é verdade. Às vezes, a sua mente apenas repete o que aprendeu quando estava cansada, ferida ou tentando sobreviver. Mas o que foi aprendido também pode ser questionado. O que foi repetido também pode ser interrompido. O que dominou você por anos pode começar a perder força no momento em que você olha para dentro e diz: este pensamento existe, mas ele não manda em mim. Porque controlar pensamentos negativos não é declarar guerra contra a mente, é recuperar o trono que você entregou sem perceber. E a partir daqui a pergunta muda. Não é mais: como faço para nunca mais pensar assim? A pergunta verdadeira é: quando esse pensamento aparecer novamente, quem estará no comando? Nem todo pensamento é uma verdade. O primeiro erro que rouba a paz de uma pessoa é simples, silencioso e extremamente perigoso. Acreditar que tudo o que passa pela mente merece ser tratado como realidade. Um pensamento aparece, e em poucos segundos ele já começa a comandar o corpo.
a respiração, a postura, o humor, a fé, a coragem e a forma como você enxerga o dia. Você pensa que algo vai dar errado e o peito aperta. Pensa que alguém se afastou e já começa a sentir rejeição. Pensa que falhou demais e a culpa ocupa o espaço inteiro. Pensa que não tem saída e a mente começa a agir como se estivesse presa, mesmo quando ainda existe caminho. Mas pare por um instante e olhe com honestidade. Quantas vezes a sua mente já apresentou como certeza aquilo que depois se mostrou apenas medo? Quantas vezes você sofreu antes da hora por uma cena que nunca aconteceu? Quantas vezes perdeu paz por uma interpretação, por uma suposição, por uma frase mal lida, por uma lembrança antiga ou por uma ansiedade que falava como se fosse previsão? Esse é o ponto onde o estoicismo se torna profundamente prático. Ele não começa tentando colocar frases bonitas por cima da dor. Ele começa com uma separação dura e necessária. Existe o fato, existe a interpretação do fato, e existe a reação que nasce dessa interpretação. O fato pode ser pequeno, a interpretação pode ser enorme. Alguém demora a responder. Esse é o fato. A mente diz: essa pessoa não se importa comigo. Essa já é uma interpretação. Em seguida, vem a reação. Tristeza, raiva, insegurança, cobrança, isolamento. E quando você percebe, não está mais lidando com a demora de uma resposta. Está lidando com uma história inteira criada pela mente. Um pensamento negativo raramente se apresenta dizendo: eu sou apenas uma possibilidade. Ele se apresenta como conclusão. Ele não diz: talvez algo dê errado. Ele diz: vai dar errado. Ele não diz: talvez você esteja cansado. Ele diz: você não aguenta mais. Ele não diz: talvez essa pessoa esteja ocupada. Ele diz: você foi esquecido. Ele não diz: talvez você tenha cometido um erro. Ele diz: você é um fracasso. A mente ansiosa não trabalha com nuances. Ela transforma possibilidades em sentenças. Transforma sinais fracos em ameaças absolutas. Transforma silêncio em abandono. Transforma cansaço em incapacidade. Transforma passado em identidade. Por isso, a primeira disciplina estoica diante de um pensamento negativo não é tentar apagá-lo, é interrogá-lo. Não com desespero, não com raiva, não como alguém que luta contra si mesmo, mas como alguém que finalmente decidiu não entregar o governo da própria vida a qualquer voz interna que aparece. Quando um pensamento disser: "Se você não vai conseguir", a pergunta não deve ser: "Pai, por que eu sou assim?" A pergunta deve ser: qual é a prova real disso? Quando a mente disser: "tudo está perdido", você precisa perguntar: "tudo mesmo? Ou apenas uma parte está difícil?" Quando a culpa disser: "você não merece paz", você precisa perguntar: existe algo concreto a reparar ou estou apenas repetindo punição contra mim mesmo? Essa diferença muda o rumo da vida, porque uma mente sem exame vira terreno aberto para qualquer impressão. Uma mente examinada começa a recuperar autoridade. Os estoicos chamavam atenção para isso o tempo todo. Não porque ignorassem a dor humana, mas porque entendiam que a maior parte do sofrimento nasce quando a alma aceita, sem julgamento, a primeira interpretação que aparece. A pessoa não sofre apenas com o que aconteceu. Ela sofre com o significado que deu ao que aconteceu. Sofre com a história que construiu. Sofre com o peso que colocou sobre aquilo. Sofre com a previsão que inventou. Sofre com a sentença que assinou contra si mesma. E talvez você reconheça isso em si. Talvez uma parte da sua mente tenha se acostumado a transformar tudo em ameaça. Um atraso vira desprezo. Uma crítica vira condenação. Um erro vira identidade. Uma fase difícil vira destino. Uma perda vira prova de que nada mais pode dar certo. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Pensar algo não torna aquilo verdadeiro. Você pode pensar que é insuficiente e ainda assim ser alguém em construção. Pode pensar que está atrasado e ainda assim estar amadurecendo no seu próprio tempo. Pode pensar que perdeu tudo e ainda assim estar apenas atravessando uma fase que exige reorganização.
Pode pensar que ninguém vê sua dor e ainda assim não estar abandonado. Pode pensar que não existe saída e ainda assim existir uma atitude pequena, concreta e possível diante de você. A mente, quando está cansada, não descreve a realidade com precisão. Ela descreve a realidade através do cansaço. Quando está ferida, interpreta tudo através da ferida. Quando está com medo, confunde proteção com prisão. Quando está culpada, confunde responsabilidade com autopunição. É por isso que você não deve aceitar pensamentos negativos como juízes finais da sua vida. Eles podem aparecer, mas não precisam receber autoridade. Eles podem fazer barulho, mas não precisam decidir sua conduta. Eles podem tocar na porta, mas não precisam morar dentro de você. A paz mental começa quando você cria distância entre o que surge e o que você escolhe seguir. Essa distância pode parecer pequena no início. Talvez dure apenas alguns segundos, mas esses segundos são preciosos. Antes de responder, antes de se culpar, antes de mandar a mensagem, antes de desistir, antes de alimentar a preocupação, antes de acreditar no pior, existe um instante em que você pode dizer: isso é um pensamento, não uma ordem. Essa frase não é fraca, ela é uma retomada de comando, porque o pensamento negativo quer pressa. Ele quer que você reaja antes de examinar, quer que você aceite antes de observar, quer que você se identifique antes de respirar. Mas a razão pede outro ritmo, a razão pede presença, a razão pede que você se coloque de pé dentro da própria mente e pergunte: isso me conduz à clareza ou me empurra para o caos? Nem todo pensamento merece obediência. Alguns precisam apenas ser vistos, nomeados e deixados passar. Outros precisam ser corrigidos. Outros precisam ser transformados em ação. Outros revelam apenas que você está exausto, sobrecarregado ou tentando controlar demais. E aqui existe uma chave poderosa. Quando você para de acreditar automaticamente em todo pensamento negativo, você não se torna indiferente. Você se torna mais livre. Livre para sentir sem ser arrastado. Livre para observar sem se destruir. Livre para reconhecer a dor sem transformá-la em destino. Livre para agir mesmo quando a mente tenta convencer você a parar. Livre para voltar ao presente quando a imaginação tenta sequestrar o futuro. O estoicismo não pede que você finja força. Ele pede que você pratique governo interior. E governo interior começa quando você entende que a mente pode produzir ruído, mas a sua consciência pode escolher não seguir esse ruído. Hoje, talvez você ainda não consiga impedir que certos pensamentos apareçam, mas pode começar a impedir que eles decidam por você. Quando o pensamento negativo surgir, não se curve imediatamente. Observe, questione, separe fato de interpretação, separe emoção de verdade, separe medo de orientação, separe culpa de reparação, separe cansaço de destino. Porque o pensamento que não é examinado vira senhor, mas o pensamento observado perde o trono. E no próximo passo, existe algo ainda mais profundo. Você vai perceber que muitos pensamentos negativos não nasceram para destruir você. Eles começaram como uma tentativa torta de proteger você. Só que, quando uma proteção perde a razão, ela pode se transformar em prisão. A mente negativa costuma falar com a voz da proteção. Existe uma verdade desconfortável sobre pensamentos negativos. Eles nem sempre aparecem porque você é fraco. Muitas vezes, eles aparecem porque uma parte da sua mente está tentando proteger você do sofrimento. O problema é que essa proteção, quando não é governada pela razão, deixa de ser cuidado e começa a virar prisão. A mente diz: não confie demais, você pode se decepcionar. Parece prudência, mas se você obedece sem examinar, começa a se afastar de pessoas, oportunidades e vínculos reais. A mente diz: não tente, você pode fracassar. Parece proteção contra a dor, mas se você aceita essa voz, passa a viver menor do que poderia. A mente diz: lembre do que aconteceu da última vez. Parece memória útil, mas quando essa lembrança domina tudo, o passado começa a comandar o presente.
É assim que muitos pensamentos negativos se disfarçam. Eles não chegam dizendo, eu quero destruir sua paz. Eles chegam dizendo, eu só estou tentando evitar que você sofra de novo. E é justamente por isso que eles são tão convincentes. Uma mente ferida aprende rápido. Se um dia você foi rejeitado, ela começa a procurar sinais de rejeição em todos os lugares. Se um dia você foi traído, ela começa a enxergar ameaça, até onde existe apenas silêncio. Se um dia você falhou diante de alguém, ela passa a antecipar humilhação antes mesmo de você tentar novamente. Se um dia você perdeu algo importante, ela tenta impedir que você se apegue a qualquer coisa que possa ser perdida. A intenção pode até parecer proteção, mas o efeito é esgotamento, porque viver tentando evitar toda a dor possível é uma forma lenta de abandonar a própria vida. Os estoicos entendiam que a razão precisa governar as impressões. Não basta sentir algo com força, não basta o pensamento parecer intenso, não basta a emoção parecer urgente. A pergunta decisiva é: isso está me conduzindo à virtude, à clareza e à ação correta, ou está apenas tentando me esconder da vida? Epicteto chamaria isso de examinar as impressões antes de consentir com elas. Em termos simples, antes de acreditar no pensamento, olhe para ele. Antes de obedecer ao medo, pergunte de onde ele vem. Antes de chamar uma reação de intuição, verifique se ela nasce da razão ou de uma ferida antiga. Porque nem tudo que parece alerta é sabedoria. Às vezes, é apenas trauma tentando parecer experiência. Uma pessoa que sofreu abandono pode confundir distância momentânea com rejeição definitiva. Uma pessoa que foi criticada demais pode confundir correção com desprezo. Uma pessoa que carregou culpa por anos pode confundir qualquer erro pequeno com prova de indignidade. Uma pessoa que viveu sob pressão pode confundir descanso com irresponsabilidade. A mente negativa trabalha com exagero porque acredita que exagerar é proteger. Ela amplia riscos, ela antecipa perdas, ela repete ameaças, ela cria cenários extremos. Ela tenta preparar você para o pior, mas esquece que preparar não é viver em pânico permanente. Existe uma diferença enorme entre prudência e ansiedade. A prudência olha para a realidade e escolhe uma ação. A ansiedade olha para possibilidades e cria uma prisão. A prudência pergunta, o que posso fazer agora? A ansiedade repete, e se tudo der errado? A prudência organiza. A ansiedade multiplica. A prudência protege a vida. A ansiedade reduz a vida ao medo de perdê-la. Por isso, a mente negativa muitas vezes começa como guarda, mas termina como carcereiro. Ela diz que está defendendo você, mas impede que você avance. Diz que está evitando dor, mas produz sofrimento antes mesmo que algo aconteça. Diz que está mantendo você seguro, mas aos poucos transforma segurança em isolamento, cautela em paralisia, memória em condenação e autoproteção em solidão. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de proteção distorcida. Você evita uma conversa porque a mente diz que será rejeitado. Evita uma decisão porque imagina todos os erros possíveis. Evita recomeçar porque acredita que já perdeu tempo demais. Evita confiar porque acha que toda entrega termina em decepção. Evita descansar porque sente que algo ruim acontecerá se você baixar a guarda. Mas preste atenção. Uma vida inteira construída para evitar dor também evita amor, coragem, crescimento, presença, intimidade, fé, entrega e novos começos. A mente não pode ser sua única conselheira quando ela está assustada. Marco Aurélio, mesmo cercado por riscos reais, não se entregava à primeira impressão de ameaça. Ele treinava a mente para retornar ao que era objetivo, simples e presente. Isso não significa ingenuidade, significa disciplina. O estoico não ignora perigos, ele apenas se recusa a transformar todo pensamento de perigo em senhor da alma. A pergunta que você precisa fazer diante de um pensamento negativo é esta: isso é proteção ou prisão? Se o pensamento leva você a uma ação concreta, proporcional e digna, talvez exista prudência nele. Se leva você a fugir, adiar, se culpar, imaginar tragédias, desconfiar de tudo ou abandonar a si mesmo,
provavelmente não é proteção. É medo usando a máscara do cuidado. E o medo é convincente porque fala com urgência. Ele não pede análise. Ele exige reação. Ele não convida você a pensar. Ele empurra você para o impulso. Ele diz: responda agora, desista agora, cobre agora, fuja agora, acredite no pior agora. Mas a razão não precisa correr atrás do medo. A razão pode parar e dizer: eu ouvi sua tentativa de me proteger, mas você não vai decidir sozinho. Esse é um ponto profundo. Você não precisa odiar sua mente por produzir pensamentos negativos. O ódio contra a própria mente apenas cria outra camada de conflito. Você precisa educá-la. Precisa mostrar a ela que nem toda lembrança é destino. Nem toda dor antiga é previsão. Nem toda ameaça imaginada merece preparação emocional. Nem todo cenário ruim merece ocupar o centro da sua vida. A mente precisa aprender que sobreviver não é o mesmo que viver em paz. Talvez durante muito tempo você tenha chamado de personalidade aquilo que era defesa. Chamou de frieza aquilo que era medo de se entregar. Chamou de independência aquilo que era receio de precisar de alguém. Chamou de realismo aquilo que era pessimismo treinado. Chamou de cautela aquilo que era uma ferida tentando evitar nova abertura. O estoicismo não pede que você se torne vulnerável sem discernimento. Isso seria imprudência. Mas também não permite que você transforme feridas em leis internas. O fato de algo ter acontecido uma vez não autoriza sua mente a condenar todo o futuro. O fato de alguém ter falhado com você não significa que toda presença será ameaça. O fato de você ter errado não significa que sua identidade está resumida ao erro. O fato de uma fase ter sido escura não significa que todo o caminho adiante será a repetição da mesma noite. Pensamentos negativos usam o passado como argumento de autoridade. Eles dizem: lembra do que aconteceu? E muitas vezes você se cala diante dessa pergunta. Mas a resposta estoica seria mais firme. Eu lembro, mas não entrego o meu futuro a uma lembrança sem exame. Isso é maturidade interior. Não é apagar o passado. Não é fingir que nada doeu. Não é romantizar sofrimento. É impedir que a dor antiga assuma o comando de decisões que pertencem ao presente. Quando um pensamento negativo aparecer tentando proteger você, faça 3 movimentos internos. Primeiro, reconheça: há medo aqui. Segundo, separe: esse medo está mostrando um risco real ou repetindo uma dor antiga. Terceiro, escolha: qual ação está sob meu controle agora? Esse processo parece simples, mas é uma forma de recuperar a autoridade, porque você não está mais reagindo como escravo da impressão. Você está respondendo como alguém que governa a própria conduta. A paz mental não exige que a mente pare de tentar prever riscos. Ela exige que você não transforme previsão em prisão. A mente pode avisar, a razão decide, a emoção pode sinalizar, o caráter escolhe, o medo pode bater à porta, mas quem permite a entrada é você. E quando você começa a fazer essa distinção, algo muda. Você percebe que muitos pensamentos que pareciam inimigos eram partes assustadas tentando proteger você. Mas também percebe que uma parte assustada não pode dirigir toda a sua vida. Você pode acolher o medo sem obedecer ao medo. Pode reconhecer a dor sem construir uma casa dentro dela. Pode respeitar o passado sem permitir que ele escreva todas as próximas páginas. A partir daqui, a mente começa a perder o excesso de poder. Porque você não luta contra cada pensamento como se ele fosse um monstro. Você observa como um governante observa um mensageiro. Escuta, examina, decide o que merece resposta e dispensa o que só traz confusão. E no próximo capítulo, existe uma camada ainda mais delicada. Alguns pensamentos negativos crescem porque permanecem sem nome, sem forma e sem luz. Eles se alimentam do silêncio interno. E quando você não organiza o que sente, a mente transforma névoa em tempestade. O pensamento negativo cresce quando encontra silêncio interno. Existe um tipo de pensamento negativo que não vence pela força. Ele vence pelo acúmulo. Ele começa pequeno.
uma preocupação discreta, uma sensação estranha, uma frase que alguém disse, uma lembrança que voltou sem aviso, uma dúvida sobre o futuro, um incômodo que você não conseguiu explicar. No início, parece administrável. Você pensa, depois eu vejo isso. Não é nada. Vai passar. Melhor não mexer nisso agora. Só que aquilo não desaparece. Apenas desce para uma parte mais silenciosa da mente. E tudo que permanece sem nome dentro de você começa a ganhar uma forma maior do que realmente tem. Esse é um dos mecanismos mais cruéis da mente humana. Aquilo que você não organiza por dentro acaba organizando você por fora. Você começa a mudar sua postura, sua paciência, seu sono, sua fé, seu humor, sua coragem e suas decisões por causa de algo que nem sequer teve coragem de olhar com clareza. A pessoa diz que está apenas cansada, mas no fundo existe medo. Diz que está sem paciência, mas no fundo existe sobrecarga. Diz que está irritada, mas no fundo existe tristeza. Diz que está distante, mas no fundo existe uma dor que não foi nomeada. Diz que está tudo bem, mas a mente continua trabalhando em silêncio, criando cenários, julgamentos e ameaças. O pensamento negativo cresce muito quando não encontra linguagem. Enquanto ele está confuso, ele parece infinito. Enquanto está sem forma, parece impossível de enfrentar. Enquanto está apenas circulando dentro da cabeça, parece maior do que qualquer resposta racional. Mas quando você o coloca em palavras, algo muda. A névoa começa a se condensar. O monstro começa a ter contorno. A ameaça começa a ser examinada. Marco Aurélio fazia isso de uma forma profundamente prática. Ele escrevia para si mesmo. Não escrevia para impressionar ninguém. Não escrevia para parecer sábio. Escrevia para manter a própria alma de pé diante do peso da vida. Aqueles registros não eram frases bonitas para decorar paredes. Eram exercícios de governo interior. Ele pegava o caos da mente e transformava em linguagem. E isso é decisivo, porque a mente sem linguagem vira um quarto escuro. Dentro desse quarto, qualquer ruído parece perigo. Qualquer lembrança parece sentença. Qualquer hipótese parece destino. Qualquer silêncio parece abandono. Qualquer atraso parece rejeição. Mas quando você acende a luz da razão, percebe que nem tudo ali era ameaça. Parte era cansaço, parte era medo, parte era memória, parte era expectativa frustrada, parte era apenas uma interpretação crescendo porque nunca foi confrontada. Muitas pessoas sofrem não porque pensam demais, mas porque pensam de forma circular. Elas não chegam a uma conclusão. Elas apenas retornam ao mesmo ponto com mais angústia. A mente repete, e se der errado? Depois repete, e se eu não aguentar? Depois repete, e se eu perder tudo? Depois repete, e se eu nunca sair disso? E cada repetição parece aprofundar o problema, quando na verdade apenas aumenta a sensação de aprisionamento. Pensamento circular não é reflexão, é ruminação. Refletir organiza, ruminar desgasta. Refletir aproxima você de uma ação. Ruminar prende você em uma cena mental sem saída. Refletir separa fato de interpretação. Ruminar mistura tudo, até que medo, culpa, lembrança e previsão pareçam a mesma coisa. É por isso que uma das perguntas mais fortes que você pode fazer diante de um pensamento negativo é: o que exatamente esse pensamento está afirmando? Não pergunte apenas por que estou mal. Essa pergunta é ampla demais. Ela abre muitas portas ao mesmo tempo. Pergunte com precisão: qual frase minha mente está tentando me fazer acreditar agora? Talvez a frase seja: eu vou decepcionar todo mundo. Talvez seja: não tenho mais tempo. Talvez seja: ninguém percebe o que estou carregando. Talvez seja: eu deveria ter feito diferente. Talvez seja: se eu descansar, tudo vai desmoronar. Talvez seja: Deus está em silêncio porque eu fui esquecido. Talvez seja: não existe mais caminho para mim. Quando você encontra a frase, você encontra o ponto de trabalho. Enquanto o pensamento é apenas uma sensação, ele domina.
Quando vir a frase, pode ser examinado, e quando pode ser examinado, já não possui a mesma autoridade. O estoicismo trabalha exatamente nesse intervalo. Ele não nega que você sente, ele não despreza a dor. Ele não manda você fingir calma, ele pede que você pare de deixar impressões confusas governarem sua vida sem passar pelo tribunal da razão. A pergunta estoica não é: por que estou sentindo isso? A pergunta mais útil é: que julgamento está escondido dentro desse sentimento? Porque todo sofrimento mental intenso costuma carregar um julgamento. Se você sente desespero, talvez exista o julgamento de que não há saída. Se sente culpa permanente, talvez exista o julgamento de que não merece recomeçar. Se sente ansiedade, talvez exista o julgamento de que precisa controlar o futuro antes que ele aconteça. Se sente solidão absoluta, talvez exista o julgamento de que ninguém poderia compreender sua dor. O julgamento é o núcleo, a emoção é o alarme. Se você tenta silenciar apenas o alarme, mas não examina o núcleo, a mente volta a disparar. Por isso, frases genéricas não resolvem. Dizer vai ficar tudo bem pode até aliviar por alguns segundos, mas, se a mente continua acreditando que está ameaçada, abandonada ou condenada, o pensamento negativo volta com mais força. Você precisa ser mais específico que o medo. Quando a mente disser tudo está perdido, você responde: o que exatamente foi perdido? Quando ela disser não vou suportar, você responde: qual parte deste dia eu preciso suportar agora? Quando ela disser ninguém se importa, você responde: isso é uma conclusão ou uma dor pedindo acolhimento? Quando ela disser eu destruí tudo, você responde: há algo concreto a reparar ou estou apenas vivendo dentro de uma sentença exagerada? Isso não é pensamento positivo, é precisão mental. A mente negativa é vaga por natureza. Ela usa palavras absolutas: tudo, nada, nunca, sempre, ninguém. Impossível, acabou, perdido, fracasso, abandono, fim. A razão precisa quebrar esses absolutos. Tudo mesmo, nada mesmo, nunca mesmo, sempre mesmo, ninguém mesmo, impossível mesmo? Ou a mente apenas está falando a partir de uma dor ampliada? Quando você faz essas perguntas, não está discutindo com a mente por vaidade. Está devolvendo proporção ao que ficou desproporcional. O pensamento negativo cresce no silêncio interno, porque o silêncio permite exagero. Quando você não nomeia, a mente dramatiza. Quando você não escreve, a mente repete. Quando você não fala com clareza, a mente cria símbolos obscuros. Quando você não separa, tudo se mistura. Uma tristeza vira destino. Uma preocupação vira identidade. Uma fase difícil vira profecia. Por isso, a prática de escrever pode ser uma ferramenta de domínio. Não como diário sentimental sem direção, mas como exercício de clareza. Escreva a frase exata que está perturbando você. Depois, escreva o fato objetivo. Depois, escreva a interpretação que sua mente criou. Depois, escreva o que está sob seu controle. Depois, escreva uma ação pequena, possível e digna para as próximas horas. Esse processo parece simples, mas é profundamente estoico. Ele tira a mente da névoa e a coloca diante da razão. Imagine que o pensamento seja: eu nunca vou recuperar minha paz. O fato objetivo talvez seja: hoje estou ansioso e cansado. A interpretação é: como estou mal agora, sempre ficarei assim. O que está sob seu controle é respirar, reduzir estímulos, não alimentar a ruminação, fazer uma tarefa concreta, conversar com alguém confiável, voltar ao corpo, dormir melhor, cuidar da próxima ação. A resposta digna é: não preciso resolver minha vida inteira agora. Preciso governar este próximo movimento. Percebe a diferença? A mente queria transformar um estado passageiro em condenação permanente. A razão trouxe o problema de volta ao tamanho do dia. Grande parte da paz mental nasce quando você para de tentar resolver toda a existência dentro de uma única noite de ansiedade. Há noites em que a mente não quer sabedoria, quer espiral, quer revisar o passado, quer antecipar o futuro, quer transformar uma frase em julgamento
um erro em identidade, uma dúvida em ameaça, um silêncio em prova de abandono. Nesses momentos, você precisa entender que nem todo pensamento noturno merece decisão definitiva. A noite amplia o que o cansaço não consegue interpretar bem. Decisões internas tomadas sob exaustão costumam ser injustas. Você olha para si mesmo com menos misericórdia, olha para o futuro com menos esperança, olha para os outros com mais suspeita e olha para Deus com mais cobrança. Não porque tudo esteja perdido, mas porque sua alma está cansada demais para ver com proporção. O estoico não entrega sua vida ao humor de uma hora fraca. Ele observa: este é um momento de cansaço, não uma revelação sobre toda a minha existência. Essa distinção pode salvar a paz de uma pessoa, porque você para de chamar de verdade aquilo que é apenas uma mente sem descanso tentando interpretar a vida inteira. Também existe um silêncio que parece espiritual, mas que por dentro está cheio de medo. A pessoa ora, mas sai da oração ainda presa à mesma sentença interna. Pede direção, mas continua obedecendo à ansiedade. Diz que confia, mas consulta o medo antes de cada decisão. Espera uma resposta externa, mas não examina a desordem interna que está distorcendo tudo o que vê. A paz não se recupera apenas esperando que o mundo fique claro. Ela começa quando você participa da clareza, quando organiza o que sente, quando nomeia o que teme, quando separa a voz da razão da voz do pânico, quando deixa de tratar confusão como profundidade. Nem todo pensamento profundo é verdadeiro. Às vezes ele só é repetido muitas vezes. Você precisa ter coragem de olhar para uma frase antiga da sua mente e dizer: eu já ouvi isso antes, mas agora vou examinar. Talvez essa frase tenha acompanhado você por anos. Talvez tenha nascido em uma rejeição, em um fracasso, em uma perda, em uma comparação, em uma culpa, em uma fase de solidão. Mas tempo de permanência não é prova de verdade. Uma mentira repetida por anos continua sendo uma mentira. E uma verdade descoberta hoje já pode começar a libertar. Quando você nomeia o pensamento, ele perde parte do mistério. Quando separa fato de interpretação, ele perde parte do peso. Quando identifica o julgamento escondido, ele perde parte da autoridade. Quando escolhe uma ação sob seu controle, ele perde parte do comando. Essa é a disciplina: transformar caos em frase, frase em exame, exame em escolha, escolha em paz possível. Não uma paz perfeita, não uma paz teatral, não uma paz que depende de nunca mais sentir medo, mas uma paz sóbria, adulta, construída no centro da própria mente. A partir de hoje, quando um pensamento negativo crescer dentro de você, não o deixe circular sem forma. Traga para a luz, escreva, nomeie, pergunte, separe, reduza ao fato. Procure o julgamento. Volte ao que depende de você, porque pensamento negativo sem nome vira tempestade. Pensamento negativo examinado vira informação. E informação, quando passa pela razão, pode deixar de ser prisão e se transformar em direção. Mas existe ainda uma virada mais importante. Mesmo depois de nomear o pensamento, você vai perceber que a primeira voz talvez continue aparecendo. Ela pode surgir pela manhã, no meio do dia, antes de dormir, diante de uma mensagem, de uma crítica ou de uma lembrança. Só que essa primeira voz não precisa decidir o final da história. No próximo capítulo, você vai entender por que talvez você não controle a primeira voz que aparece na mente, mas pode treinar a segunda resposta. E é nessa segunda resposta que sua liberdade começa a se tornar real. Você não controla a primeira voz, mas controla a segunda resposta. Talvez você não consiga impedir que o primeiro pensamento negativo apareça. Essa é uma verdade que muita gente precisa aceitar para parar de transformar a própria mente em campo de batalha. Existe uma primeira voz que surge antes da razão organizar qualquer coisa. Ela aparece rápida, automática, carregada de medo, memória, cansaço, comparação, culpa ou insegurança. Você recebe uma notícia e a primeira voz diz: vai dar errado. Você acorda cansado e ela diz:
Você não vai conseguir enfrentar este dia. Alguém muda o tom com você e ela diz: você fez algo errado. Você lembra do passado e ela diz: você estragou tudo. Você tenta recomeçar e ela diz: já é tarde demais. Essa primeira voz nem sempre pede licença. Ela invade. E aqui está o erro que destrói a paz de muitas pessoas. Elas acreditam que, se a primeira voz apareceu, isso significa que perderam o controle. Então, começam a se culpar por pensar assim. Julgam a própria mente, sentem vergonha da ansiedade, ficam com raiva da tristeza, tentam expulsar o medo à força e, sem perceber, criam um segundo sofrimento em cima do primeiro. Primeiro, sofrem pelo pensamento. Depois, sofrem por terem pensado. Mas o estoicismo não exige que você nunca seja visitado por uma impressão perturbadora. Ele exige que você não entregue consentimento automático a ela. Existe uma diferença imensa entre ter um pensamento e aprovar esse pensamento. Entre sentir medo e obedecer ao medo. Entre ouvir uma voz interna e permitir que ela governe suas escolhas. Entre uma impressão surgir na mente e você transformar essa impressão em identidade. A primeira voz pode ser automática. A segunda resposta precisa ser treinada. É aqui que a liberdade começa. A primeira voz diz: você vai fracassar. A segunda resposta diz: talvez exista risco, mas minha tarefa agora é agir com clareza. A primeira voz diz: ninguém se importa. A segunda resposta diz: isso pode ser dor falando, não realidade comprovada. A primeira voz diz: você perdeu tempo demais. A segunda resposta diz: o passado não está mais sob meu controle, mas a próxima ação está. A primeira voz diz: você não tem força. A segunda resposta diz: força não é ausência de medo, é conduta correta apesar dele. Perceba a diferença. A segunda resposta não precisa ser otimista de forma ingênua. Ela precisa ser lúcida. Ela não mente para acalmar. Ela organiza para governar. Epicteto colocaria esse ponto no centro da vida interior. O que aparece diante de você não depende totalmente de você, mas o modo como você julga, responde e age diante disso pertence ao campo da sua escolha. Esse campo não é pequeno. Ele é o lugar onde sua alma permanece livre, mesmo quando a mente está barulhenta. A segunda resposta nasce quando você interrompe o automatismo. Não significa que você vai sentir calma imediatamente. Não significa que o corpo não vai reagir. Não significa que a ansiedade vai desaparecer no mesmo instante. Significa apenas que, mesmo com a ansiedade presente, você cria distância entre o impulso e a decisão. Essa distância pode durar uma respiração. Pode durar o tempo de não responder uma mensagem com raiva. Pode durar o tempo de não desistir no minuto em que o medo apareceu. Pode durar o tempo de colocar a mão no peito, voltar ao corpo e dizer: eu ouvi esse pensamento, mas ainda não aceitei sua ordem. Essa frase muda a hierarquia interna, porque dentro de você precisa existir uma autoridade maior do que o pensamento automático. Se toda impressão que surge ocupa o trono, sua vida será governada por instantes instáveis. Uma manhã ruim governa seu dia. Uma crítica governa sua autoestima. Um atraso governa sua segurança. Uma lembrança governa seu futuro. Uma comparação governa sua identidade. A segunda resposta é o retorno do governo interior. Ela é a voz treinada que aparece depois da voz ferida. A voz que não nega a dor, mas também não se ajoelha diante dela. A voz que diz: sim, há medo aqui, mas medo não decide sozinho. Sim, há culpa aqui, mas culpa não será usada como chicote. Sim, há tristeza aqui, mas tristeza não terá permissão para escrever a verdade inteira. Sim, há ansiedade aqui, mas ansiedade não é profecia. Você não constrói essa segunda resposta em um único dia. Você a constrói pela repetição. A mente foi treinada durante anos a reagir de certos modos. Talvez você tenha treinado preocupação. Talvez tenha treinado autopunição. Talvez tenha treinado desconfiança. Talvez tenha treinado antecipação de tragédias. Talvez tenha treinado desistir antes de tentar.
Talvez tenha treinado interpretar silêncio como abandono e dificuldade como fracasso. Se isso foi treinado, também pode ser reeducado. Mas reeducar a mente exige que você pare de esperar que a paz venha antes da disciplina. Muitas pessoas dizem: quando eu estiver em paz, vou agir melhor. Mas na prática, é a ação correta repetida que começa a reconstruir a paz. Você não espera a mente ficar silenciosa para governá-la. Você governa a mente enquanto ela ainda faz barulho. Pare de discutir com pensamentos que querem apenas sua energia. Existe um erro silencioso que mantém muita gente presa aos pensamentos negativos. Tentar responder a todos eles. A mente lança uma acusação e você entra no tribunal. Ela diz que você falhou e você começa a procurar provas de que talvez não tenha falhado tanto. Ela diz que algo ruim vai acontecer e você passa horas tentando construir garantias que não existem. Ela diz que alguém está contra você e você revisa cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Ela diz que você perdeu o controle e você tenta controlar até o pensamento de estar sem controle. Quando percebe, você não está mais vivendo. Está debatendo com a própria mente como se cada pensamento merecesse uma audiência completa. Mas nem todo pensamento quer clareza. Alguns querem apenas sua energia. Essa frase precisa entrar fundo. Nem todo pensamento negativo aparece para ser resolvido. Alguns aparecem para prender sua atenção em um ciclo inútil. Eles não trazem uma pergunta real, trazem uma armadilha. Não pedem ação, pedem ruminação. Não procuram verdade, procuram domínio. A mente ansiosa cria perguntas impossíveis de responder com certeza absoluta. E se tudo der errado? E se eu nunca melhorar? E se aquela pessoa me abandonar? E se eu tomar a decisão errada? E se Deus não responder? E se eu estiver enganado sobre tudo? E se minha vida não sair do lugar? Essas perguntas parecem profundas, mas muitas vezes são apenas portas giratórias. Você entra por uma delas, anda durante horas e volta ao mesmo lugar, mais cansado, mais confuso, mais vulnerável e menos capaz de agir. O pensamento negativo adora quando você acredita que precisa vencer cada discussão interna antes de viver. Ele convence você de que só poderá descansar quando tiver certeza. Só poderá agir quando não tiver medo. Só poderá confiar quando não houver risco. Só poderá seguir em frente quando o passado estiver totalmente resolvido. Só poderá ter paz quando a mente finalmente parar de levantar dúvidas. Mas essa condição nunca chega. Porque a mente que exige certeza absoluta antes de permitir paz não está buscando sabedoria. Está buscando controle impossível. O estoicismo oferece uma resposta mais limpa, mais adulta e mais dura. Você não precisa responder a tudo que aparece dentro de você. Imagine alguém batendo à sua porta no meio da noite, gritando acusações, inventando ameaças, exigindo explicações, dizendo que você precisa resolver sua vida inteira naquele instante. Você abriria a porta? Você sentaria essa pessoa à mesa? Você passaria a madrugada justificando sua existência para alguém que chegou apenas para perturbar? Provavelmente não. Mas é isso que muitas pessoas fazem com os pensamentos negativos. Um pensamento bate à porta e elas entregam a casa inteira. Dão sala, comida, atenção, tempo, sono, corpo, fé, foco e presença. Depois se perguntam por que estão esgotadas. A atenção é uma forma de alimento. Aquilo que você alimenta cresce. Isso não significa ignorar problemas reais. Significa distinguir entre um problema que exige ação e um pensamento que exige apenas consumo de energia. Essa distinção é decisiva. Um problema real tem contorno. Ele pode ser nomeado. Pode ser enfrentado por etapas. Pode gerar uma decisão, uma conversa, um plano, uma reparação, uma mudança de conduta. Já uma ruminação costuma ser nebulosa, repetitiva, circular e faminta. Ela não leva você a lugar nenhum, apenas pede mais tempo. A pergunta estoica aqui é simples. Este pensamento está me conduzindo a uma ação correta ou está apenas drenando minha atenção? Se conduz à ação, examine. Se conduz apenas à repetição, interrompa.
Essa interrupção não precisa ser violenta. Não é dizer eu não posso pensar nisso. A proibição muitas vezes fortalece o pensamento. Quanto mais você tenta expulsar uma ideia à força, mais ela retorna pela porta dos fundos. O caminho mais inteligente é retirar consentimento e alimento. Você reconhece: este é um pensamento de medo. Depois decide: não vou transformar esse medo em debate infinito. Nomear sem alimentar. Observar sem obedecer. Perceber sem se fundir. Essa é uma das formas mais refinadas de disciplina mental. Quando a mente disser, e se você fracassar? Você pode responder, se houver algo a preparar, eu preparo. Se não houver ação agora, não entregarei minha paz a uma hipótese. Quando ela disser, e se aquela pessoa estiver distante por sua culpa? Você pode responder, se houver algo concreto a esclarecer, eu esclareço. Se não houver fato, não construirei uma sentença sobre silêncio. Quando ela disser, e se nada der certo? Você pode responder, essa pergunta é ampla demais para ser útil. Volto ao próximo dever. Você não entra no labirinto. Você reduz o pensamento ao que pode ser feito. A paz mental exige renunciar ao controle falso. Grande parte dos pensamentos negativos nasce de uma tentativa impossível: controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. A mente olha para o futuro e tenta antecipar cada ameaça. Olha para as pessoas e tenta prever cada reação. Olha para o passado e tenta corrigir mentalmente o que já aconteceu. Olha para Deus e tenta decifrar cada silêncio. Olha para a vida e exige garantias antes de permitir que você respire. Só que essa tentativa de controle não traz paz. Ela apenas dá à ansiedade uma aparência de responsabilidade. Você pensa que está cuidando de tudo, mas na verdade está apenas sofrendo por coisas que ainda não chegaram, por respostas que não dependem de você, por julgamentos que talvez nunca sejam feitos, por perdas que talvez nunca aconteçam e por cenas que existem apenas dentro da sua imaginação. Esse é um dos enganos mais destrutivos da mente: confundir preocupação com controle. Preocupação não segura o futuro. Preocupação não muda o passado. Preocupação não obriga alguém a ficar. Preocupação não garante reconhecimento. Preocupação não impede crítica. Preocupação não força uma resposta divina no tempo que você quer. Preocupação não transforma incerteza em segurança. Ela apenas consome sua energia antes da hora. E quando você entrega energia demais ao que não controla, sobra pouca força para fazer bem aquilo que depende de você. O estoicismo é duro nesse ponto, porque ele separa a vida sem piedade emocional. Algumas coisas pertencem ao seu campo de escolha, outras não pertencem. Você pode não gostar dessa divisão, pode até resistir a ela, mas resistir não muda a estrutura da realidade. Depende de você a sua intenção, a sua resposta, a sua conduta, a sua palavra, o seu esforço, a sua disciplina, a sua honestidade, a sua capacidade de fazer o próximo ato correto, mesmo sem garantias. Não depende totalmente de você o resultado. A reação dos outros, o julgamento alheio, o tempo de maturação das coisas, o passado, o futuro, a saúde de todas as relações, a chegada de certas perdas, a forma como alguém interpreta seu silêncio, sua presença ou sua tentativa. A mente negativa odeia essa divisão porque ela quer mandar em tudo. Quer controlar o que você sente, o que os outros pensam, o que o futuro trará, o que Deus permitirá, o que a vida devolverá, o que cada decisão produzirá. Ela quer garantias antes de agir, quer certeza antes de confiar, quer controle antes de descansar. Mas a vida humana não oferece esse tipo de contrato. Você pode fazer o certo e ainda ser mal interpretado. Pode se esforçar e ainda não receber o resultado esperado. Pode amar e ainda perder. Pode agir com prudência e ainda enfrentar imprevistos. Pode orar e ainda atravessar silêncio. Pode se arrepender sinceramente e ainda precisar lidar com consequências. Pode mudar de postura e ainda não ver mudança imediata ao redor. Isso não significa que nada vale a pena. Significa apenas que sua paz
não pode depender de controlar o desfecho inteiro. Se a sua paz só existe quando tudo acontece conforme você planejou, ela não é paz. É uma trégua frágil sustentada por circunstâncias favoráveis. A paz estoica é mais profunda. Ela nasce quando você entende que pode perder o controle externo sem entregar o controle da alma. Pode não dominar o resultado, mas ainda governar a resposta. Pode não escolher o que chega, mas ainda escolher como permanecer de pé diante do que chega. Você não está desistindo da vida. Você está desistindo da ilusão de que ansiedade é uma ferramenta de governo. Responsabilidade não é pensar no problema 24 horas por dia. Responsabilidade é agir corretamente quando existe ação possível. Se existe uma conversa necessária, converse. Se existe um pedido de perdão real, peça com humildade. Se existe uma decisão a tomar, examine e decida. Se existe uma tarefa concreta, faça. Se existe uma preparação prudente, prepare-se. Se existe um limite a colocar, coloque. Se existe algo que precisa ser aceito, aceite sem transformar a aceitação em derrota. Mas depois de fazer o que depende de você, pare de tentar controlar o restante com sofrimento. Soltar não é abandonar o que importa. É parar de apertar com as mãos aquilo que só pode ser vivido com presença, fé e coragem. Você não controla se alguém vai reconhecer sua mudança. Controla se a mudança será verdadeira. Não controla se uma oportunidade virá no tempo desejado. Controla se estará preparado quando ela aparecer. Não controla se todos compreenderão suas intenções. Controla se suas intenções serão limpas. Não controla se a vida será leve. Controla se você deixará a dificuldade transformar você em alguém amargo, impulsivo ou covarde. Esse é o território onde a liberdade existe. Culpa não é arrependimento. Medo não é prudência. Tristeza não é verdade. Existe uma confusão silenciosa que mantém muitas pessoas presas aos pensamentos negativos. Elas acreditam que toda emoção intensa está dizendo a verdade. A culpa aparece e a pessoa pensa que precisa se punir. O medo aparece e ela pensa que precisa fugir. A tristeza aparece e ela pensa que finalmente está enxergando a vida como ela realmente é. A ansiedade aparece e ela pensa que precisa obedecer à urgência. A solidão aparece e ela conclui que foi esquecida. O cansaço aparece e ela chama aquilo de fracasso. Mas uma emoção não é uma sentença. Uma emoção é um sinal. E sinal precisa ser interpretado, não obedecido cegamente. Esse ponto é decisivo para recuperar paz mental, porque muitos pensamentos negativos não nascem de fatos. Eles nascem de emoções mal interpretadas. Você sente culpa e a mente diz, você não merece paz. Mas talvez a verdade seja apenas que existe algo a aprender, algo a reparar ou algo a aceitar. Você sente medo e a mente diz, não vá, não tente, não se exponha, não confie, não recomece. Mas talvez a verdade seja apenas que você está diante de algo importante e incerto. Você sente tristeza e a mente diz, nada tem sentido. Mas talvez a verdade seja apenas que sua alma está cansada, ferida ou precisando de cuidado. A emoção pode avisar, mas ela não deve assumir o cargo de juiz da realidade. O estoicismo não nega as emoções. Essa é uma interpretação pobre. O estoicismo não pede que você vire pedra, não pede que você seja indiferente à dor, não pede que você finja que nada sente. Ele pede algo mais difícil, sentir sem ser governado pelo sentimento. A pessoa imatura emocionalmente acredita que sentir algo com força prova que aquilo é verdadeiro. A pessoa treinada pela razão entende que intensidade não é critério de verdade. Uma emoção pode ser intensa e ainda assim estar distorcida. Pode ser convincente e ainda assim estar incompleta. Pode parecer profunda e ainda assim nascer de uma ferida antiga. Pode parecer espiritual e ainda assim ser apenas medo procurando uma linguagem mais nobre. A culpa precisa ser examinada com precisão. Existe uma culpa útil, que aparece quando você percebe que agiu contra seus valores. Essa culpa aponta para a reparação. Ela diz, corrija, peça perdão,
Aprenda, mude a conduta, faça diferente. Essa culpa pode ser desconfortável, mas tem direção. Ela não quer destruir você. Ela quer reorganizar sua consciência. Mas existe outra culpa muito mais perigosa, a culpa sem saída. Ela não pede reparação, pede punição. Ela não conduz você a uma ação melhor. Conduz você a uma identidade quebrada. Ela não diz, você errou. Ela diz, você é o erro. Ela não diz, aprenda. Ela diz, não se perdoe. Ela não diz, mude. Ela diz, carregue isso para sempre. Essa culpa não é arrependimento. É autopunição disfarçada de consciência. Arrependimento verdadeiro muda a direção da vida. Culpa tóxica apenas prende você ao mesmo ponto. Se há algo concreto a reparar, repare. Se há alguém a quem pedir perdão, peça com humildade. Se há uma mudança de conduta a fazer, faça sem espetáculo. Se há uma consequência a enfrentar, enfrente com dignidade. Mas depois disso, cuidado para não transformar o erro em altar. Esse mesmo exame precisa ser aplicado ao medo. Nem todo medo é prudência. A prudência é uma virtude. Ela olha para a realidade com sobriedade. Ela mede riscos. Ela evita impulsos estúpidos. Ela escolhe o momento certo, a palavra certa, o passo possível. A prudência protege sua vida sem encolher sua alma. O medo desgovernado faz outra coisa. Ele exagera, paralisa, isola, adia, inventa perigos, pede garantias impossíveis e chama tudo isso de cuidado. A prudência diz, prepare-se. O medo diz, não tente. A prudência diz, observe melhor. O medo diz, fuja antes de saber. A prudência diz, há risco, haja com inteligência. O medo diz, qualquer risco é prova de que você deve desistir. A prudência amplia sua capacidade de agir. O medo reduz sua vida ao tamanho da ameaça. Agora, olhe para a tristeza. A tristeza é uma das emoções mais delicadas, porque ela muitas vezes parece verdade. Quando você está triste, o mundo parece mais pesado, o futuro parece menor, as pessoas parecem distantes, as oportunidades parecem frias, a fé parece fraca, a vida parece sem cor. E a mente começa a dizer, agora você está vendo a realidade como ela é. Mas cuidado, a tristeza não é sempre lucidez. Às vezes, é apenas dor filtrando sua visão. Quando a alma está triste, ela pode interpretar tudo pelo tom da perda. Uma mensagem curta parece desprezo. Um dia difícil parece destino. Uma falha parece identidade. Um silêncio parece abandono. Uma espera parece punição. Uma fase ruim parece vida inteira. A tristeza pega um momento e tenta transformá-lo em totalidade. Por isso, você não deve tomar decisões definitivas com base em estados internos temporários. Não entregue seu futuro a uma noite ruim. Não defina seu valor em uma fase de cansaço. Não conclua que sua vida acabou apenas porque sua mente não consegue enxergar saída hoje. Há dias em que sua tarefa não é resolver tudo. É apenas não acreditar em todas as conclusões que a tristeza tenta escrever. A paz mental não é silêncio, é autoridade interior. Muita gente imagina que recuperar a paz mental significa nunca mais ter pensamentos negativos. Essa expectativa parece bonita, mas é perigosa, porque transforma a paz em uma condição impossível. A pessoa começa a acreditar que só estará bem quando a mente estiver completamente silenciosa, quando nenhuma lembrança doer, quando nenhuma ansiedade aparecer, quando nenhum medo visitar, quando nenhuma culpa incomodar, quando nenhuma tristeza pesar. Só que a mente humana não funciona assim. A mente produz imagens, produz julgamentos, produz memórias, produz alertas, produz cenários, produz perguntas, produz ruídos. Algumas dessas coisas serão úteis, outras serão distorcidas. Outras serão apenas restos de cansaço, pressão, feridas antigas ou excesso de estímulo. Se você espera que a paz seja a ausência total de barulho interno, vai interpretar qualquer pensamento negativo como fracasso. E, no momento em que interpretar como fracasso,
criará mais sofrimento. Você pensará: eu não deveria estar pensando isso. Depois pensará: se ainda penso assim, então não melhorei. Depois pensará: talvez eu nunca recupere minha paz. E sem perceber, um pensamento negativo simples se transforma em uma nova sentença contra você. Por isso, a definição precisa mudar. Paz mental não é uma mente vazia. Paz mental é uma mente governada. Essa diferença é enorme. Uma mente vazia dependeria de condições perfeitas. Uma mente governada consegue permanecer firme mesmo em condições imperfeitas. Uma mente vazia só ficaria em paz quando nada a perturbasse. Uma mente governada aprende a não se entregar completamente à perturbação. Uma mente vazia seria frágil, porque qualquer pensamento quebraria seu equilíbrio. Uma mente governada é mais forte, porque sabe que pensamentos podem surgir sem receber o comando da vida. O objetivo não é nunca mais ouvir a primeira voz do medo. O objetivo é não permitir que ela seja a única voz. O objetivo não é nunca mais sentir culpa. É distinguir culpa que pede reparação de culpa que exige autopunição. O objetivo não é nunca mais sentir tristeza. É acolher a tristeza sem deixar que ela escreva a verdade inteira. O objetivo não é nunca mais sentir ansiedade. É voltar ao que depende de você mesmo quando a ansiedade tenta arrastar sua atenção para todos os futuros possíveis. A paz verdadeira não é ausência de conflito interno, é hierarquia interna. E hierarquia significa que nem tudo dentro de você tem o mesmo direito de mandar. O medo pode falar, mas não deve reinar. A culpa pode aparecer, mas não deve chicotear sua identidade. A tristeza pode pesar, mas não deve definir o destino. A ansiedade pode sinalizar tensão, mas não deve decidir suas escolhas. A lembrança pode retornar, mas não deve transformar o passado em prisão permanente. Dentro de você, precisa existir uma autoridade superior a cada estado passageiro. Essa autoridade não é arrogância, não é dureza vazia, não é fingir que nada dói. É a parte da sua consciência que observa, examina, separa e escolhe. É a parte que diz: eu sinto isso, mas não sou obrigado a agir como se isso fosse a verdade completa. É a parte que consegue respirar antes de responder, esperar antes de concluir, analisar antes de obedecer, agir antes de desistir. Essa autoridade interior é o centro da disciplina estoica. Marco Aurélio não escreveu porque vivia cercado de tranquilidade. Ele escreveu porque precisava manter a mente alinhada enquanto a realidade pressionava de todos os lados. Sua força não estava em viver sem conflito. Estava em retornar ao próprio eixo apesar do conflito. A paz estoica não é decorativa. Ela não nasce em um cenário perfeito, com tudo resolvido, todos compreendendo você, o futuro garantido, o corpo leve e o coração sem feridas. Ela nasce no meio da vida real. Nasce quando existe pressão, mas você não se abandona. Nasce quando existe medo, mas você não entrega a direção. Nasce quando existe dor, mas você não transforma a dor em identidade. Nasce quando existe incerteza, mas você não faz da incerteza um Deus. A paz mental madura não depende da obediência do mundo. Se a sua paz só existe quando ninguém decepciona você, ela está nas mãos dos outros. Se só existe quando o futuro parece seguro, ela está nas mãos da incerteza. Se só existe quando você recebe aprovação, ela está nas mãos do julgamento alheio. Se só existe quando sua mente está silenciosa, ela está nas mãos de cada pensamento que aparece. Isso não é paz, é dependência. A paz verdadeira precisa ser construída em um lugar mais profundo, na sua capacidade de governar a resposta. Quando um pensamento negativo aparece e você consegue não alimentá-lo, isso é paz. Quando sente vontade de reagir por impulso e escolhe esperar, isso é paz. Quando a culpa tenta transformar você em réu permanente e você busca reparação em vez de punição, isso é paz. Quando a ansiedade exige que você resolva a vida inteira agora e você retorna ao próximo dever, isso é paz. Quando a tristeza escurece o momento e você se recusa a concluir que toda a vida é escura, isso é paz. Em todos esses exemplos,
A emoção difícil ainda está presente. O pensamento negativo ainda apareceu. O desconforto ainda existe. Mas ele não manda sozinho. Essa é a autoridade interior. O novo começo começa no próximo pensamento. Talvez agora você entenda algo que muda completamente a forma de lidar com a própria mente. O problema nunca foi apenas ter pensamentos negativos. O problema foi acreditar neles rápido demais, obedecer cedo demais, sofrer antes de examinar e entregar autoridade a vozes internas que nunca deveriam ter governado sua vida. Durante muito tempo, talvez você tenha pensado que paz mental significava apagar tudo o que incomoda, como se a mente precisasse ficar perfeitamente silenciosa para que você pudesse viver. Como se um pensamento de medo fosse prova de fraqueza. Como se uma lembrança dolorosa fosse sinal de atraso. Como se uma recaída emocional anulasse todo o progresso que você já fez. Mas não é assim. A paz começa de outro jeito. Começa quando você percebe que um pensamento pode aparecer sem receber o seu consentimento. Começa quando você entende que nem toda emoção intensa merece ser tratada como verdade. Começa quando você para de transformar medo em previsão, culpa em identidade, tristeza em destino e ansiedade em responsabilidade. Esse é o ponto de virada. Você não precisa vencer a mente pela força. Precisa recuperar o governo dela pela lucidez. Quando um pensamento negativo surgir, a sua primeira tarefa não é se desesperar, não é se condenar, não é dizer que voltou ao zero. A sua primeira tarefa é parar por um instante e reconhecer: há um pensamento aqui. Apenas isso. Esse pequeno reconhecimento já cria distância. E onde existe distância, existe escolha. Talvez a mente diga: você não vai conseguir. Antes, essa frase talvez paralisasse você. Agora você pode responder de outro modo: não preciso provar tudo agora. Preciso apenas fazer o próximo ato correto. Talvez a mente diga: você perdeu tempo demais. Antes, essa frase talvez empurrasse você para arrependimento e autopunição. Agora, você pode dizer: o tempo passado não está mais sob meu comando, mas este momento ainda me pertence. Talvez a mente diga: ninguém se importa. Antes, isso talvez parecesse uma verdade absoluta. Agora você pode perguntar: isso é fato ou é uma dor tentando falar mais alto que a realidade? Talvez a mente diga: tudo acabou. Antes, essa frase talvez fechasse o futuro. Agora você pode responder: uma fase difícil não tem autoridade para definir a vida inteira. É assim que a paz começa a voltar. Não como uma explosão de alívio, não como uma transformação teatral, mas como uma resposta nova, repetida, no lugar da resposta antiga. A mente foi treinada pela repetição. Ela aprendeu a temer pela repetição. Aprendeu a antecipar tragédias pela repetição. Aprendeu a se culpar pela repetição. Aprendeu a desconfiar pela repetição. Aprendeu a transformar silêncio em rejeição, dificuldade em sentença, erro em identidade e incerteza em ameaça. Então ela também pode ser reeducada pela repetição. Cada vez que você examina um pensamento antes de acreditar, treina liberdade. Cada vez que separa fato de interpretação, treina clareza. Cada vez que volta ao que depende de você, treina força. Cada vez que não alimenta uma ruminação, treina domínio. Cada vez que sente medo e ainda escolhe agir com dignidade, treina coragem. Não despreze esses movimentos porque parecem pequenos. A vida interior não muda apenas por grandes decisões. Ela muda por pequenas respostas que você repete quando ninguém está vendo. O pensamento pode ser antigo, mas sua resposta pode ser nova. A mente pode voltar com uma acusação antiga. Você não precisa responder com a antiga obediência. Pode voltar com um medo antigo. Você não precisa fugir como antes. Pode voltar com uma tristeza conhecida. Você não precisa chamar essa tristeza de destino. Pode voltar com uma culpa repetida. Você não precisa se ajoelhar diante dela como se punição fosse virtude. Você pode parar, respirar, observar e escolher. A liberdade interior não nasce quando nada mais dói. Nasce quando a dor deixa de decidir sozinha. Não nasce quando a mente para de falar.
Nasce quando você para de tratar cada voz interna como autoridade. Não nasce quando o futuro entrega garantias. Nasce quando você age corretamente mesmo sem garantias. Não nasce quando todos entendem você. Nasce quando você mantém integridade, mesmo sendo mal interpretado. Essa é uma paz mais adulta. Uma paz que não depende de controle total. Uma paz que não exige perfeição emocional. Uma paz que pode existir no meio da luta, porque não está baseada na ausência de pensamentos, mas na presença de governo interior. Então, quando o próximo pensamento negativo aparecer, trate esse momento como um treino, não como uma tragédia, não como prova de fracasso, não como sinal de que você perdeu tudo, apenas como uma oportunidade de responder de modo diferente. A mente diz, você observa, a emoção pesa, você interpreta, o medo aparece, você examina, a culpa acusa, você procura reparação, a ansiedade corre para o futuro, você retorna ao próximo dever, a tristeza escurece o presente. Você lembra que um estado interno não é a totalidade da vida. Esse é o novo começo. Não começa quando tudo estiver resolvido. Começa no próximo pensamento. Começa na próxima pausa. Começa na próxima vez em que a mente tentar arrastar você para o mesmo abismo e você disser, com firmeza silenciosa, eu já conheço esse caminho, mas hoje não vou obedecer. Se um pensamento repetido por anos conseguiu enfraquecer sua paz, uma resposta treinada com disciplina pode reconstruir sua força. Repita isso até que a mente aprenda uma nova ordem. Eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas previsões. Eu não sou minha culpa. Eu não sou meu medo. Eu não sou a minha ansiedade. Eu sou aquele que pode observar, escolher e agir com dignidade, apesar de tudo isso. E quando essa verdade começa a entrar na sua vida, os pensamentos negativos podem continuar aparecendo, mas já não encontram o mesmo lugar dentro de você. Eles encontram alguém mais desperto, mais firme, mais sóbrio. Alguém que talvez ainda sinta dor, mas já não entrega a direção da própria alma a qualquer voz que surge na escuridão. Essa é a paz que o estoicismo ensina. Não a paz frágil de quem nunca é testado, mas a paz forte de quem aprendeu a permanecer no comando, mesmo quando a mente tenta criar tempestade.